Olá, boa noite. Estamos na 13ª temporada do Fala Mulher. Porque aqui você sabe, né? A gente espera que quando uma mulher fala, outras sejam ouvidas. E hoje tem um tema interessante, gente. Olha só, saúde mental e pressão estética. Quem não, né? Todas nós, afinal de contas. Eu sou Audrey Braga. Te dou as boas-vindas. Olá, você que está nos assistindo, muito obrigada por estarem aí conosco, estar sempre aí conosco nessas segundas-feiras. Hoje o tema, né, a gente está nesse mês, né, que é o mês do Dia Internacional da Mulher, então nós estamos aí com vários temas sobre especificamente feminino, né, de desafios que a mulher passa, conquistas, e é a vida da gente, né? Você que é mulher que está nos ouvindo sabe, né? A gente vai falar, como a Audrey falou, saúde mental e pressão estética. Eu estava pensando que quando a gente fala sobre pressão estética, não é o mesmo que um tratamento estético, né? Não é isso. Eu vejo o tratamento estético como um autocuidado, né? E não como um ideal externo que a gente tem, né? Porque, assim, o ideal que a gente vê, que a gente está sendo contaminado pelas redes sociais, pelas mídias, o rosto perfeito, a pele perfeita, o corpo perfeito, né? Uma juventude eterna, e acho que tem muito também a ver com o envelhecimento, né? Como você lida com o envelhecimento, eu não sei. Tem uma colega aqui que é nova, que vai estar aqui com a gente, e aí eu vou perguntar depois um pouquinho sobre essa questão, se tem a ver, ou se é da minha cabeça, essa questão, se tem a ver, bota um pezinho lá na dificuldade de envelhecer, né? Então, nós vamos falar sobre isso e nós vamos explorar e vai ser top. Fica aí, convida alguém, né? Vai mandando, vai convidando pessoas para assistir. Se não puder assistir hoje, vai ficar gravado. Aí você vai, com certeza, vai ser um episódio muito enriquecedor para nós. Então, vamos lá para a nossa convidada? Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, né? A gente estava falando agora há pouco e eu as admiro muito pela coragem de estarem aqui. E o tema, ele é um tema muito relevante e muito atual. Apesar da gente já vem discutindo sobre a questão da pressão estética, a gente tem a ideia do mito da beleza. Apesar deste tema já ser estudado há muitos anos, ele ainda continua sendo atual, então isso significa que a gente precisa falar muito sobre ele ainda e nomear várias vezes até a gente conseguir passar para o lado de lá. É isso aí. Seu nome, sua desculpa, profissão, vamos lá, fala pra gente. Meu nome é Vilciane, eu sou psicóloga, tenho especialização em saúde mental, psicopatologia e psicanálise e mestrado em psicologia também. Mas eu ouvi dizer que você gosta que chame você de Vilce. Isso mesmo. Então, obrigada. Gente, é a Vilce que está aqui, né? Não, eu já quero fazer uma observação, gente. Olha só, já vou começar logo. Vocês viram que ela já começou começando. Ela não começou falando o nome dela, o que ela faz, o que ela os títulos dela, não. Ela já começou dizendo que esse é um assunto que precisa ser muito discutido. Então, ela já chegou chegando. E é isso. Então, nós vamos começar, né? Tá igual no episódio anterior, né? Já cheguei com o pé na porta, né? A colega que veio convidada. Foi. Já cheguei com o pé na porta. Eu falei, é isso mesmo, chegou chegando. Vamos lá, fala um pouquinho pra gente. O que você acha desse tema? Então, quando a gente pensa na questão estética, é muito difícil da gente desvincular isso com toda a construção social que temos hoje, né? Tem um livro que trouxe isso de uma forma muito forte, lá na década de 90, que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E ela assim, a tese principal dela nesse livro a gente tem ali as ondas feministas, a gente tem a primeira onda feminista que acontece entre o século XIX e o século XX, que fala sobre as lutas da mulher poder se posicionar, da questão do voto. E aí a gente tem uma segunda onda feminista que vem a partir
mais ou menos ali da década de 80, que é quando a mulher começa a reivindicar o seu lugar no mercado de trabalho. E aí a ideia da beleza colocada é que foi uma forma de dominar o corpo feminino, porque as mulheres estavam reivindicando ali uma independência, e é importante para uma sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade capitalista, que alguns corpos eles sejam ali, tenham uma relação de poder com alguns corpos, então é importante que a mulher cuide, que a mulher esteja numa situação de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, para que os homens possam ir para o mercado de trabalho. E quando a mulher reivindica isso, os homens, não os homens, a sociedade como um todo começa a falar, não, pera, a questão da beleza é importante. E aí, o ser bela está totalmente, a ideia da beleza está totalmente vinculado com você se legitimar em espaços sociais. E aí trazem alguns padrões de beleza que você precisa buscar. Então, existem alguns padrões estéticos, e naquele momento a gente tinha padrões estéticos, apesar que a gente tem bastante disso hoje ainda, mas naquele momento era um padrão estético bem fechado, né? Que eram mulheres altas, magras, com uma magreza muito difícil da gente conseguir. É um lugar para poucas mulheres. Brancas, exatamente, brancas. E aí coloca isso daqui é um padrão de beleza. Para você ser legitimada nesse espaço social que você quer, que é o espaço do trabalho, né? Que é essa reivindicação que a gente tem, para você ser legitimada nesse espaço, esse é o padrão. É ali que você precisa estar. E aí existe um sofrimento junto com isso, porque é um padrão muito surreal, é um padrão difícil de você chegar. Dificílimo. E a gente se perde na própria beleza plural que nós temos, né? Exatamente. E aí vem a importância da diversidade, da gente pensar como um único padrão de beleza, uma forma única de se pensar o que é belo, ele é muito limitante. E aí você precisa pensar em diversas formas de beleza. Mas a gente tem um padrão. Parece que existe um padrão social. Então, a beleza da mulher, ela precisa estar dentro daquele estereótipo. Exato. E aí isso permanece. Sim. Muda a definição do que você precisa, mas isso permanece. Permanece. A gente tem até, assim, quando a gente pensa, aí voltando lá para as ondas feministas, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira onda feminista, que aí vem a questão dos corpos, e agora a gente vive uma quarta onda que fala, na terceira ainda tem o feminismo negro, que aí a gente pensa na perspectiva de diversidade, vamos repensar um pouco sobre esse corpo, que não é esse padrão tão fechado e não pode ser. E aí agora a gente vive um pouco dessa quarta onda, que é quando a gente fala da cultura do estupro, a questão das redes sociais. E aí a gente observa que as redes sociais é um lugar onde tem um padrão de beleza, mas onde outras pessoas também podem reivindicar outras formas de ser belo. Então a diversidade ela é bem importante nesse momento. Eu fico pensando nesse você estava falando no sobre caminhar as ondas, as né? ondas. Aí eu fiquei pensando sobre essas ondas e eu fiquei visualizando, né? Eu lembro da discussão do anticoncepcional, né? Então, assim, da mulher usando quando começou o anticoncepcional, depois vem a questão, logo depois da Revolução, que teve a questão da mulher no mercado de trabalho, né? Então a mulher já tinha que se cuidar mais para ir trabalhar, né? Já se organizar mais, e aquilo ali fazia muito bem para ela. Aí veio o anticoncepcional trazendo essa liberdade sexual, né? Essa liberdade sobre o próprio tempo, né, da gravidez. Eu acho que isso tudo vai cair na estética, né, nessa questão estética. E eu acho que hoje a gente está vivendo meio que... Eu posso estar equivocada? Se eu tiver, vocês me corrijam. Será que nós estamos assim num limbo
num limbo, assim, ainda vamos chegar a um equilíbrio ou não? Você acha que a gente já está, esse é o padrão feminino que a gente já está vendo? Eu acho que a gente já evoluiu bastante. Quando a gente pensa historicamente, a gente já evoluiu muito. E aí o que você traz em relação ao anticoncepcional, ele é uma percepção de liberdade. Eu tenho a liberdade de poder escolher sobre o meu corpo. E eu acho que cada vez mais a gente evolui sobre esta liberdade. Equilíbrio, aí eu já não tenho certeza se a gente vai chegar nesse ponto, não. Eu acho que a gente também, nem chega também, né? Acho que a gente não consegue chegar. Eu acho que nem é bom chegar também, né? Também tem senão a gente fecha, né? É isso que eu ia falar. Quando você pensa no equilíbrio, você pensa numa coisa estanque. Fechou. Não vou crescer mais, não vou... Ok, ficamos verdade. ali, né? E aí? Não, acho que nós não vamos chegar. Agora, a gente poderia chegar num conforto sem o equilíbrio na minha cabeça. Que eu também acho que não é possível, tá? Mas estou falando que seria confortável. Num conforto, acho que a gente não precisava estar pagando esse preço dessa onda agora. Uhum. Né? Eu acho que a gente não precisava ter o equilíbrio estanque, mas a gente precisava de um natural confortável, que nenhuma das ondas trouxe. Muito menos essa. Né? Eu acho que isso seria o bacana. Assim. Eu acho que se a gente fosse linkar a pressão estética, também não deixa de ser um tipo de violência, né? Que a gente sofre, né? Mas eu acho que sim, não é? Uhum. A pressão estética, ela é uma forma de violência, sim. E aí, a ideia de equilíbrio assim, e aí a gente tem muitas formas de fazer essas violências e às vezes microviolências com isso. Do tipo, então quer dizer que você acha que não pode ter um vínculo com a beleza. Então, ser livre é não ter vínculo nenhum. Mas espera, eu acho bonito, por exemplo, fazer a mão. Eu acho bonito usar... Exato. É claro que isso, pra gente, ocupa muito mais tempo do que ocupa para os homens. Isso é fato. Meu Deus, muito mais. Né? Então, você vai de manhã lavar teu cabelo, vai fazer uma maquiagem, vai escolher uma roupa. Pelo menos nessa carga aí de tempo, você já gastou no mínimo 40 minutos a mais do que um homem. Óbvio que isso é uma escolha. Então, os homens podem estar fazendo outras coisas, produzindo outras coisas, mas a gente escolhe isso. Agora, eu não quero isso de jeito nenhum, também é uma escolha. Mas é que eu acho que é importante que a gente não pressione para que... eu acho que os extremos, eles são sempre preocupantes. Então, quando você pensa, putz, eu estou dedicando tempo demais para isso e perdendo outras coisas que talvez eu gostaria de estar fazendo. Então, eu vou na academia, eu acho isso super importante, mas isso ocupa tanto investimento emocional e tanto tempo que eu deixo de fazer outras coisas que me dão prazer. Então, se isso está te provocando algum tipo de sofrimento, a gente precisa pensar sobre isso. Agora, se a gente for para o outro lado, também a falta de cuidado total... ela também pode gerar questões de saúde muito, muito relevantes na vida de uma pessoa. E pode estar falando outra coisa, né? Com certeza. Inclusive de um adoecimento. Não é, Audrey? De uma depressão. Sim. E às vezes eu também fico pensando assim, né? Os opostos, né? O exagero na questão estética. E aí eu estou ampliando bem essa coisa estética, assim... não só no conceito da estética no mais amplo possível. E também não vou fazer nada. Sabe? O quanto que também não vou fazer nada é protesto. Tô pensando. Protesto. Eu enquanto mulher, não quero saber de nada, não vou fazer nenhum tipo de cuidado. Cuidado estético. Eu falei estético no sentido mais amplo possível. Protesto? Pode ser uma escolha. Se for uma escolha... Como eu separo? Sendo uma escolha. Mas como eu separo? O quê? Entre, isso aqui é uma escolha. Não, isso aqui é uma escolha, mas é um protesto. Eu estou escolhendo fazer isso
como um protesto. Como eu separo? Ou não é uma escolha não, é só um protesto. É que nomear isso já é em si uma escolha. A questão é quando a gente não consegue nomear. Quando a gente... Boa. Existe uma coisa ali do tipo... Tô me cuidando demais ou tô me cuidando de menos, e eu não consigo nomear o que isso está provocando na minha vida. Mas se eu falo, cara, eu não vou me cuidar, isso aqui é um protesto, eu estou fazendo uma escolha. Eu estou fazendo uma escolha. Perfeito. Tá. Boa. Ótima. Boa não, ótima. Tá. Porque eu ficava meio encafifada, assim, sabe? Tudo bem, essa palavra é esquisita. Mas eu ficava meio encafifada com isso, sabe? Com o exagero daqui e o exagero daqui, que é o nada aqui, entende? Então, isso me achava meio estranho. Mas é uma escolha. E é uma escolha individual e subjetiva. A pessoa fala sobre si, ela tem a liberdade de escolher o que ela quer para o seu corpo. O fato de eu querer uma coisa que é diferente do que outra pessoa quer... Não... E acho que esse que é o grande exercício que a gente precisa fazer, né? Não sei se todas as pessoas, mas assim... eu vou falar por mim, né? É da gente aceitar essa escolha com natureza e com naturalidade e sem julgamento. Porque a escolha que uma mulher faz sobre isso, né? Que a gente está discutindo nesse minuto... Sobre o seu corpo. O problema dela, né? Quem sou eu para fazer um julgamento, qualquer que seja? Não estou falando nem do certo e do errado. Né? Qualquer tipo de julgamento. Quem sou eu? Na fila do pão? Nada. Então, eu acho que é isso também que eu penso que a gente... Nós, mulheres, de uma forma geral, vou generalizar agora. Acho que é um exercício que a gente precisa fazer. Vê se você concorda. Que é o exercício do não julgar. Do não julgamento com outra mulher, que nós somos muitas vezes um pouco cruéis, não sei se muito cruéis, mas um pouco somos. E quando a gente tem essa questão da estética, do cuidado, da beleza, do que eu faço e o que eu não faço, a gente julga um tantão. O que vocês acham? De que outras mulheres julgam por ser diferente? Eu acho que isso ocupa muito tempo e espaço. Mas não acontece? Eu assim, penso que isso é um recorte e pode acontecer como pode acontecer outras coisas, mas veja, tudo que a gente pode fazer de bom e gostoso quando a gente não utiliza o tempo com isso. Então, e eu acho que a questão do tempo ela é bem importante quando a gente pensa sobre estética também, porque, e não só tempo como dinheiro, né? Uau, bem lembrado. Eu tenho um colega que ele faz cirurgia plástica e as cirurgias que ele faz e os procedimentos que ele faz têm a ver com o corpo. E eu sei que ele cobra mais ou menos uns 20, 25 mil reais para poder fazer a bunda de alguém. Então, o quanto a gente utiliza de tempo e dinheiro que a gente pode estar investindo com outras coisas. E eu acho que nesse ponto entra um pouco desse lugar de observar e julgar o corpo do outro. Eu acho que isso daí não é uma questão só feminina. Os homens fazem muito isso. De olhar, e muitas vezes a gente se sente naquele lugar de quem precisa entregar um pouco mais, supondo esse olhar masculino que vem enquanto julgamento também, para as mulheres. Mas tudo que a gente podia estar fazendo, ao invés de estar fazendo isso, quantas outras coisas mais gostosas, mais saudáveis até, né? Que tem nesse tempo que a gente investe nessas coisas. É claro que é uma escolha muito individual. Então, eu quero investir o meu tempo para poder, não sei, estou pensando aqui em procedimentos estéticos que ocupem muito tempo. Aqui tem procedimentos estéticos e que eu acho que ficam maravilhosos, que você faz toda algo na pele, você tem que passar dias sem sair de casa, porque você não pode pegar sol. Então, você está utilizando esse tempo de alguma forma. É uma escolha muito individual. Eu acho que só o que a gente precisa cuidar realmente é em que momento que isso está nos escravizando de alguma forma e buscando um ideal e o ideal sempre vai ser uma busca, porque o ideal nunca vai existir. Aliás, nas imperfeições existe beleza também, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Da beleza plural. Nós temos vários tipos de beleza, nós temos várias
outro dia vou fazer uma observação também em relação a mim. Eu comentei, eu estava numa mesa de jantar com os meus netos, já são adolescentes, e eu comentei, eu acho que eu estou fora do peso, eu acho que eu tenho que emagrecer bem. Não, vó, você é linda. Aí eu falei, não, que eu estou fora do peso, claro que eu estou fora do peso, que eu sei, sabe assim, mas eu falei, mas por que vocês estão falando isso? A gente tem 14, 15, 16 anos. É uma coisa que você passa para a gente, assim, diferente, que a gente não consegue ver esse fora do peso, ou se está mais ou se está menos. Eu não quero fazer nenhum tipo de discriminação aqui, mas achei tão interessante que eu estou trazendo esse exemplo meu, né? Porque dizem que a gente usa sempre exemplo, tem que ser nosso, né? Porque eu acho interessante essa visão plural, que isso também é bom para, inclusive, para o adolescente. Ele consegue perceber isso. Não, mas você usa uma roupa assim, aí fizeram assim, sabe assim? Você usa uma roupa assim, assim, meio jogada, assim, né? Você tem tatuagem. Então, assim, eles já viram a beleza diferente, que nem eu estava enxergando. Você não conseguiu ver. Exatamente. Eu estou trazendo isso, assim, como exemplo, talvez você em casa, ou até uma de nós também já tenha vivido isso, né? Mas é tão interessante essa coisa de como nós enxergamos. Agora, eu acho que também tem muito a ver essa questão da autoimagem, a questão da autoestima. Eu acho que a gente só tem que ter esse cuidado, vou colocar aqui para a gente estar discutindo, conversando, sobre o impacto na nossa saúde mental. Quer dizer, como é que eu consigo cuidar ou cuidar de mim de uma forma que eu não fique desconfortável, que eu não mire, né, me mire em alguém, né, e que isso não vai trazer nenhum impacto negativo para a minha saúde mental. Tipo, eu não consigo esse corpo. Aí, quando eu não consigo esse corpo, eu fico super mal. Né? Ou então, olha, fulano tem um corpo tal. Ou então, o próprio parceiro. Né? Às vezes o homem é cruel também, né? E aí ele diz, não sei se, né? Olha, fulana, nossa, você está linda. Nossa, teu corpo está maravilhoso. Quer dizer, e se não tivesse? Né? Você deixava de ser maravilhosa? Então, até que ponto isso eu poderia dizer que essa coisa tá tudo bem, eu sou livre, até que ponto isso pode influenciar na minha vida, na minha saúde mental? Eu acho que o mais importante é o quê? A minha saúde, independente da minha escolha. Isso sim. Né? Se eu faço minha unha, eu faço para eu ficar bem, para cuidar. Se eu faço atividade física, para não ter pressão alta, para não ter para diminuir a diabetes, sei lá o quê, não sou médica, olha eu falando aqui nem na frente de uma médica. Mas eu acho que é esse ponto que eu acho que a gente precisa ter cuidado. Eu posso até protestar, eu posso até não querer fazer outras coisas, mas eu preciso estar atenta com a minha saúde. Se eu sou magra, ou se eu sou gorda, ou se eu me visto assim, ou se eu me visto assado. Vocês concordam? Com certeza. Eu entendo que é muito difícil, e assim, é muito difícil no decorrer da vida toda, porque a Ana se fala isso, né? Sempre é muito tempo, então, no decorrer da vida inteira, você estar em equilíbrio e falar assim, tá tudo certo, tá tudo bem, o meu corpo do jeito que ele tá, e isso é uma pressão muito grande que a gente tem, de que parece a gente precisa estar muito bem sempre. Então, a gente precisa cuidar que o nosso corpo, ele muda diariamente, né? Eu não sei, mas quando eu tô para ficar menstruada, eu fico inchada, o meu corpo muda, eu já vejo uma outra Vilciane ali no espelho. Então, ele tem essas mudanças e a gente só
Eu acho que a gente vai ter um sofrimento em determinados momentos, do tipo, tô vendo minha mão agora e ela não tá feita, ou... A minha também não. Então, os sofrimentos, eles vão existir em alguns momentos, a gente não pode esperar que sempre seja perfeito, né? Mas a gente não pode deixar que eles nos paralisem. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente não pode deixar que esse sofrimento fale assim, nossa, eu não vou trabalhar hoje porque eu não... aquilo te paralisar de alguma forma, aí é um sofrimento relevante. Agora, a questão da saúde, eu acho que teve alguns pontos que você trouxe que eu acho que são importantes. A saúde é uma coisa que a gente não pode descuidar. E eu acho que a saúde, ela não tem um vínculo com a beleza. A beleza, ela vai ser uma consequência da minha relação com a saúde. Então, o meu objetivo não deve ser buscar a beleza e ter a saúde como consequência, não. A beleza é a consequência desse estar bem, estar cuidando, ter essa relação boa com a saúde. A beleza vai vir automaticamente. E aí você trouxe um outro ponto dos teus netos. E eu acho, gente, que essa geração que está agora, eles têm um outro olhar de mundo, porque eles nasceram num outro momento, que discussões já tinham sido avançadas. E eu acho maravilhoso, assim, por exemplo, tem uma pessoa... E aí, por isso que eu acho que rede social é tanto um lugar que pode ser de opressão, como um lugar de reivindicação, e a gente olhar outras pessoas, outras belezas, outros corpos, e a gente vê a diversidade. E tem uma pessoa que eu sigo, que é uma pessoa não binária, e é tão belo, mas é uma pessoa que eu não teria visto, eu não teria conhecido lá quando eu era nova. Ela deve ter, não sei, provavelmente uns 20, 25 anos. Eu, aos 20, 25 anos, tinha um outro padrão do que podia se fazer, do que não podia se fazer. Lembro que eu usava salto todos os dias e isso me fazia sofrer demais, doía meu corpo, mas como a gente se obrigava a fazer coisas que hoje eu vejo, nossa, é muito natural a gente olhar para outras formas, e os jovens estão muito à frente nesse sentido. Eles têm visões de mundo que é muito bom escutar o que os jovens têm para falar. Você falou de salto, a gente vinha conversando sobre isso, né? Que eu acho que a pandemia trouxe uma outra visão, né? Que bom, né? Porque a gente usava salto. Eu lembro, eu comentei com ela que eu tinha um projeto, eu era assistente social de empresa, eu trabalhava na Infraero, e nós detectamos que as mulheres sempre afastadas com torção no tornozelo. Torção no tornozelo. Torção no tornozelo. E aquilo, quando chegava para mim, eu comecei a tentar, que tanto de torção no tornozelo que está acontecendo com essas mulheres. E aí eu comecei a observar, foi tão interessante, que é o nosso olhar, né? Tem um fenômeno, está acontecendo alguma coisa. E aí eu percebia que aqui no aeroporto de Brasília, tudo era escada, né? As pessoas subiam a escada, um andar era na escada. Tinha elevador, mas queriam subir pela escada e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, as quedas estão sendo nas escadas. E aí eu tirei um dia, eu e mais 2 estagiárias, para a gente ficar olhando as escadas do aeroporto. Que interessante. Foi. E aí nós ficamos assim, não, hoje nós vamos fazer uma pesquisa de campo. Nós vamos para o aeroporto, olhar as escadas, e dentro por exemplo, no meu setor, que hoje agora é até o setor de carga, tinha 2 andares de escada. E aí eu falei, cara, é aqui, olha ali. O salto, elas caem. Elas estão caindo, elas tropeçam, elas escorregam. Aí eu fiz um projeto chamado Salto 10, que era era Salto 10 no sentido 10... eu não lembro exatamente, já faz alguns anos. Então, eu sei que o nome era Salto 10. Mas era um salto 10, tipo assim, parabéns, você diminuiu o seu salto. Sabe? O 10 não era mais o 10, né? Não era mais a altura, era o 10 que você diminuiu, você ganhou um 10, né? Então, foi tão interessante, e a gente falou exatamente sobre isso. E hoje o que a gente vê é uma saia com tênis,
um sapato rasteiro, né? É um chinelão, né? Para você andar, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? E não dá uma sensação de liberdade? Veja como é aprisionante, assim, a ideia do salto, que dói, que machuca. Aí você tem um tempo que você consegue estar ali, porque em algum momento, ou você pode cair, o teu pé vai doer. Então, e você, assim, isso te limita de uma forma muito grande. É por isso que a ideia do livro lá, O Mito da Beleza, é trazer essa perspectiva desses lugares que são muito difíceis como uma forma realmente de podar a mulher. É uma forma de podar, falando, ó, até aqui você vai, a partir daqui você não vai mais. Sabe aquele happy hour à noite? Aquele happy hour você não vai conseguir ir, porque você usou salto 10 horas no dia e você não está conseguindo mais nem andar. Mas é interessante como a gente tem evoluído, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa evoluir. Ainda existem escritórios de advocacia que as mulheres só podem trabalhar de salto, elas só podem entrar de salto. Então, como a gente evolui, mas como a gente sempre tem uma evolução, mas sempre tem coisas para serem feitas. Aquele equilíbrio lá que... Ontem, na semana anterior, no episódio da Luísa Lara, quando a gente falou sobre violência, ela falou sobre questões que nos aprisionam, né? Então, foi até o recorte, Audrey, que você falou. A gente vai avançando, né? Daqui a pouco tem alguma coisa que puxa. Você que assistiu esse episódio, já está no Instagram, um recorte, que hoje saiu um recorte que a Audrey e a Luísa Lara falaram exatamente sobre isso. Você vai, se conquista... Não, Audrey, acho que você está até mais adequada para falar sobre isso, né? Porque sua memória é melhor, eu deixo você falar. E aí ela falou, você vai, você avança, você conquista, aí daqui a pouco tem uma coisa... parece que... Ela não falou, não, foi por minha conta. Aí você volta e tem uma coisa que parece que puxa. Não é? Sempre vai existir, quando existe algum avanço, e aí a gente pode fazer essa comparação simbólica, tanto socialmente quanto pessoalmente. Quando existe um avanço social, sempre vai ter algo falando, não, pera, não dá para ir tanto assim. Sempre vai ter essa contra-ordem social pedindo para regredir um pouquinho. A gente regrediu, né? Quando a gente pensa em mulheres, a gente tem... leis que a gente já tinha aprovadas e que nos davam uma certa liberdade, que agora elas estão sendo questionadas de novo. Mas, pessoalmente, a gente também tem isso, né? Parece, não sei se vocês já passaram por isso, mas parece que a gente já avançou, tipo, nossa, esse assunto, por exemplo, da questão estética. Eu já estou bem agora, né? Já encontrei um lugar que é super importante para mim, do tipo... Eu, pessoalmente, vou 3 vezes por semana na academia. Nossa, isso para mim foi um avanço maravilhoso. Aí, chega um determinado momento, putz, faz 1 mês que eu não vou na academia. Regredi dentro daquilo que eu achei que eu tinha avançado e que eu estava muito feliz comigo mesma. Nossa, já faz 1 mês que eu não vou na academia. Então, a gente tem isso também. Na vida, a gente tem esses altos. É que eu não sei se a gente pode nomear, inclusive, como alto e baixo, mas essa coisa... Essas ondas, exato. Tem essa... Onda é algo mais alto. Como é que é o nome daquele negócio que é... Marola. Marola. Queria me lembrar de marola. Então, tem as marolinhas, assim, né? Que fazem a gente dar uma... Ops! Vai lá, vem a marolinha e dá uma quebradinha. E assim, eu ouvi um comentário muito interessante, eu queria entrar nessa seara do companheiro, né, da mulher, né? Que a gente tem falado muito, né? Que os homens não nos ouvem, né? Agora não tem jeito, eles... Agora está começando, você já está vendo alguns anúncios de homens, né, falando sobre a violência, contra a violência da mulher. Não, na verdade... De ontem. Ontem. Não foi? Semana passada eu vi um anúncio. Semana passada eu vi um. Hoje eu vi 2. Da polícia, de uma polícia lá de Santa Catarina e de uns homens aqui rasgando uns papéis assim a mulher não sei o quê.
Aí eu falei, gente, eu quero ver isso na prática, né? Eu quero ver isso na prática. Então, não, já é um avanço, né? Muito importante, claro. Não parem, por favor, não parem. Mas eu ouvi um comentário de uma colega que ela precisou de uma reafirmação, não de uma reafirmação, de uma afirmação do marido dela, do companheiro dela. Por quê? Ela falou, a gente estava conversando, e ela falou assim, ai, eu estava muito chateada, a minha calça 38 não deu, e eu fiquei arrasada. E aí meu marido chega e fala assim, ué, compra 40, né? Compra um. Em vez de você ficar preocupada que a 38 não dá, compra 40. E aí ela sentiu, tipo assim, ela se sentiu meio que autorizada a comprar 40, tipo assim, ela no 38, ela foi para 40. Então, a palavra daquele homem foi, não que nós vamos desmerecer de forma nenhuma. Se eu tenho um companheiro, né, o que seja, eu vou ouvi-lo, porque, né, ele vai me ajudar, vai me orientar, né, e tal. Mas ela só se sentiu bem depois que ele deu uma credencial, tipo, compra 40. Então, ela achou aquilo libertador, né? Eu falei, tá, mas quando você não tem esse parceiro ou parceira que vai te dar esse aval, né? Essa autorização, né? Essa certificação, né? Tudo bem, você pode sair de 38 para 40, né? Mas nós somos seres sociais, né? A gente se vê no olhar do outro. Então, quando eu me vejo, eu suponho o que o outro está vendo quando ele me vê. E aí, nesse looping infinito, a gente se relaciona com as pessoas. Então, eu entendo quando você faz esse relato que não é o aval necessariamente do homem, mas é da pessoa com a qual eu me relaciono e que naquele lugar podia estar qualquer outra pessoa. Podia ser uma mãe, podia ser uma namorada, podia ser o filho. Eu tenho uma relação muito próxima com os meus filhos. Então, quando vem o elogio deles, é uma coisa que me acalenta demais. Então, isso que ela espera daquele que é aquele outro importante, com quem ela se relaciona, de quem ela ama. Então, quem ela ama. Então, a gente precisa estar atento a essas nuances sociais, né? E muitas vezes esse lugar vem da amiga também, da outra mulher. Exatamente. Eu fico pensando no impacto, tem isso, né? Isso que você comentou. Tem o impacto paralisante de se perceber que ganhou peso. Pode ser um impacto tremendo, não sei, o esforço que ela fez para chegar no 38, né? Sim. E aí fala, olha, tá tudo bem, se tirou do transe. Ó, tá tudo bem, você vai. Só compra 40. Né? Fico pensando um pouco nisso. Mas eu fico pensando do limite saudável entre estar precisando disso, e eu não estou falando do companheiro, estou falando de qualquer pessoa, né? Para sair desse lugar de, não, poxa, compra um outro número que lhe sirva confortavelmente. E o limite saudável... Porque eu não tinha baixado, perdão. Tá, do limite saudável entre ser confortável e receber esse suporte e precisar desse suporte. São questões diferentes. É isso que você quer dizer? São questões diferentes. Eu só coloquei aqui na mesa. Não, joga então. Agora continua, vamos lá. Eu só coloquei na mesa. Então, para vocês. Então fala pra gente o precisar. Você acha que então precisar... Fala um pouco disso aí pra gente. Olha só, eu preciso do quê? Né? Então, quais são as minhas necessidades? Aí eu não estou me referindo a companheiro, tá? Eu estou falando de demandas, tá? Então, é isso que eu acho que é essa linha tênue, às vezes. E que pode demandar essa necessidade, esse precisar, pode ser significativo de sofrimento, de demandas psíquicas que são, que podem, não que são, mas que podem servir de alerta para a gente, para uma vulnerabilidade
dessa pessoa que precisou de um suporte. Puxa, compra o 40, tá tudo bem. Então, acho que esse limite aí é algo difícil, talvez, para quem está vivenciando a situação, identificar que é diferente do elogio de filho, do suporte do filho. Bom, eu tenho um filho que sempre vai falar que eu estou muito ruim. E tem um outro que vai falar assim, pô, mãe, você está de boa, você está muito bem. O que falava sempre que eu ia estar muito ruim, está mudando. Hoje ele já consegue falar, mãe, você está muito bem também. E é entender também essa questão, só abrindo um gancho, que são questões de temperamento também, do saber elogiar e do que o outro precisa. Isso não é nenhuma observação negativa quanto às características do meu filho. Mas voltando ao precisar, né? Eu precisar que alguém diga para mim algo básico como isso, opa, pera, é alerta. Soa para mim, alerta. Entendi. Entendeu? Aí a gente pode dizer que do tema, né? Voltamos para o tema principal, Voltamos. Né? Saúde mental e pressão estética. Uhum. Que aí eu nem sei se nesse caso 3840 é uma questão estética, puramente estética. Eu não sei se a demanda dessa pessoa de reforçador externo, foi isso que ela precisou, né? Uhum. É uma questão estética. Ou ela precisa constantemente desse reforçador? Não sei, nós estamos fazendo hipóteses, né? Uhum. Pode ser exclusivamente estético. Se passar de um 38 para 40 tem um impacto, eu diria. Sair de uma calça 38 para uma 40 pode, a depender do esforço, especialmente que essa pessoa fez para chegar no 38. Entende? Mas pode não ser só uma questão estética. Eu acho que tem as duas coisas. É muito difícil da gente desvincular o que é social, o que é individual, eu gosto muito de um conceito, que é o conceito de instituição, que ele traz assim, quando a gente faz muito uma coisa, aquilo se institucionaliza. E a gente supõe que sempre foi assim. E aí a gente desconhece a relatividade daquilo, de entender que talvez em outros momentos pode ter sido diferente. Então, é muito... E aí, ao mesmo tempo que a gente cria as instituições, nós somos criados por ela. Então, para mim é muito difícil da gente desvincular aquilo que é social e a questão estética. Entendi. E que eu acho que existe uma pressão, sim, mesmo porque 38, 40... Se a gente for pensar o exemplo mesmo, a pessoa está dentro... Ela está com saúde, voltando para aquela outra... a discussão anterior. Então, existe ali uma pressão estética, mas eu entendo também o que você traz, que talvez em determinados momentos eu precisar que um outro me aponte determinadas coisas que eu não estou vendo, pode ser também eu acho que não esse exemplo em especial, porque me parece um exemplo leve. Pontual, né? Pontual, também. Mas eu preciso que o outro aponte, por exemplo, quando a gente pensa na anorexia, que essa perspectiva de que eu estou muito gorda e eu estou cada vez mais magra, e as pessoas estão falando, você está cada vez mais magra, você está muito magra, e isso pode afetar a tua saúde física, né? Então, e eu preciso que o outro traga essa informação para mim, eu preciso que o outro me ajude. Então, a gente está falando de uma perspectiva de saúde mesmo, de doença, né? E de risco, né, na verdade. Risco, então... eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que você traz, né? Quando eu preciso que um outro me traga situações que talvez eu deveria ter essa percepção, talvez eu esteja caminhando para uma coisa mais... que eu preciso ter um cuidado maior. E que talvez eu precise do cuidado do outro. Porque aí, quando a gente está numa situação de sofrimento muito grande... A gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio. Exatamente. A gente precisa mesmo do outro. Não precisar do tipo, preciso de você hoje. É um precisar, eu preciso... Real. Outro, de fato, não tem como você sair daquilo sozinho, né? Quando você chega nesse sofrimento muito grande. Então, acho que tem esses... eu entendo isso que você traz, não sei se foi isso que você quis dizer. Eu acho que os transtornos alimentares, eles demonstram, né, esse estado, né, de sair da simples estética, né, já para
um processo de saúde mental, Uhum. né? Já estou num processo de adoecimento mental, né? O que pode acontecer com qualquer um de nós. Sim. Ainda mais hoje com a pressão, novamente eu falo da pressão das mídias, né? Da rede social, né? Das modelos, das roupas, né? Às vezes para você não encontra uma roupa adequada para você, porque não tem, não, a gente não faz esse tipo de... eu gostei tanto dessa roupa, você tem G? Não, a gente não trabalha com G. Então, aquilo é muito decepcionante. É doído. Não é? Muito doído, né? Você não trabalhar com G. Uhum. Num país latino. Uhum. Num país que nós temos aí novamente eu entro na tal da beleza plural, né? Que nós temos um perfil de mulheres primeiro pela própria miscigenação, né? Pela própria questão que nós muitas vezes não, perdão, nós já viemos de uma história, né? De uma raça misturada, né? De assim, nós não temos uma raça. Eu sou branca, não, eu sou branca, mas eu tenho alguém na família negro, eu tenho uma família uma parte índia, então quer dizer, eu tenho um modelo de corpo totalmente diferente de um modelo europeu, né? Então, assim, até isso para a gente é importante a gente atentar para isso, né? A própria moda brasileira atentar para isso, né? E quando a gente pega aí nessa perspectiva histórica, quando você fala da nossa miscigenação, quando a gente começa lá com a questão da beleza estética muito importante, a gente traz um padrão de beleza para a gente que é um padrão de beleza europeu, não é o nosso. Nós não somos assim. A gente tem uma outra estética em relação à beleza. E aí, isso é dolorido, porque é uma coisa que a gente não consegue chegar, aquele padrão de beleza. Mas hoje em dia, eu acho maravilhoso, tá, gente? Eu acho lindas demais. Assim, a gente percebe como o padrão de beleza ele está vinculado socialmente agora com uma outra estética, que são as mulheres, que são lindas, que têm toda um corpo bem definido, né? Então, até uma curiosidade, no mito da beleza, a Naomi traz um momento em que o padrão de beleza era a heroína chique. E não é heroína no sentido de mulher heróica, é heroína da pessoa que utilizava heroína e tinha aquela face doente, cansada, magra porque não comia. E aí, mais ou menos ali na década de 90, não lembro agora, eu estou tentando lembrar o nome da modelo que tinha esse padrão, mas eles trazem esse padrão de heroína chique, é uma coisa impossível de você chegar. Mas hoje em dia a gente tem um outro padrão que está muito forte, que é a mulher muito bem definida, muito diferente daquela heroína chique, que é a mulher extremamente magra, né? E com essa perspectiva doente. E são lindas, né? Mas também, se a gente for pensar no nosso dia a dia, como a rotina se dá, você trabalha 8, 9 horas por dia, você tem a questão... Nem sempre tem uma alimentação saudável. E muitas vezes a gente não tem acesso à alimentação saudável. Muitas pessoas não têm acesso a uma alimentação saudável. E isso a gente está falando da maior parte do Brasil. Do Brasil, a maior parte. E aí não consegue chegar realmente nesse padrão. E aí existem vários sofrimentos que fazem parte desse contexto, né? Porque é o sofrimento realmente de você não ter aquilo que é o mínimo necessário para você ter uma qualidade de vida, e ainda o sofrimento social que te exige que você seja daquela forma para você ter uma legitimidade social. É muito... Quando a gente vai a fundo, é muita coisa. Bom, a gente está chegando no final, né? Então, a gente vai começar a fechar. Eu queria, assim, eu vou me despedir, mas eu queria que a gente pensasse em algo prático para essa mulher que está nos ouvindo, né?
é como se fosse um encerramento, mas trazer uma palavra de motivação, de encorajamento, diante de tantas questões que a gente discutiu aqui, né? Uhum. Eu diria que a preocupação que nós temos que ter é com a nossa saúde, né? Tanto mental quanto a nossa saúde física, nossa saúde emocional, né? Porque encontrarmos um padrão de vida que me deixe confortável. Uhum. Né? Essa semana a gente falou muito sobre a mulher quando ela se sente desconfortável. Né? Então, eu acho que nós precisamos nos sentir confortáveis. Encontrar uma forma de cuidar, ter o nosso autocuidado, né? Trabalhar nossa autoimagem, mas de forma confortável, daquilo que você acredita que é importante e que é bom para você. Logicamente, nem sempre o que eu acho que é bom para mim realmente é bom. Às vezes eu acho que é bom por uma questão até de boicote que nós temos, mas nós temos exames que nós podemos fazer para saber das nossas taxas hormonais, exames preventivos que nós temos que fazer. Tudo isso nos ajuda para que a gente se sinta confortável dentro daquilo que eu acho que meu corpo se sente bem, que eu me sinto bem. Né? Então, fica aí a dica para você. Eu me despeço. Muito obrigada por estar aqui. Vilce, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Nós estamos, assim, muito felizes, porque é um assunto muito, apesar de difícil, mas, ao mesmo tempo, é saboroso. Mulheres discutindo sobre isso, trazendo essa instrumentalização, né, para as mulheres que estão em casa. Então, fica aqui meu agradecimento e agradeço a você por estar conosco até agora. Tá? Vamos lá, Vilce. Obrigada. Eu agradeço também pelo espaço. Quando você fala sobre uma mensagem, eu acho que assim, a gente precisa sempre nomear, que eu acho que foi uma questão que a gente conversou lá no início. É importante a gente nomear os nossos sentimentos, mesmo que eles sejam contraditórios. Eu acho que a contradição, ela está presente, a ambiguidade, ela está presente na vida humana, ela está presente nas nossas relações. Às vezes a gente tenta colocar as coisas em caixinhas e falar, aqui está certo, aqui está errado. Às vezes o que está certo e errado, e o que está errado está certo e errado também. Então, a ambiguidade, ela está ali presente o tempo todo. É importante que a gente fale, que a gente nomeie sentimentos, dores, questões, dúvidas, até para a gente ter esse autoconhecimento sobre o que é importante para mim, qual que é o meu limite, até onde eu posso ir dentro de uma perspectiva de beleza, onde que, puxa, isso aqui já tá demais, ou isso aqui tá de menos. É importante que a gente nomeie, que a gente converse, né? Então, nomear não só em processos terapêuticos, que são fundamentais, mas conversar com as pessoas sobre isso. É nessas trocas que a gente consegue se reconhecer Amigas também. nos ajudam muito nisso, Demais. né? Nossa! Né? Demais. Eu acho que tem uma questão que eu acho que traz, corrobora com o que a Vilce falou, nessa questão, vou colocar o que você falou, num processo que é a gente se conhecer. Envelhecer tem trazido isso, né? E envelhecer traz isso. Acabou que a gente nem se deteve nesse caminho. Nossa, um envelhecimento. Mas o envelhecer, ele traz essa tranquilidade para se conhecer, que quando a gente é jovem, a gente tem pressa de outras coisas. E talvez o que eu tenha para dizer seja isso. Não tenha pressa para se conhecer. Siga as orientações. Presta atenção no que você gosta, mas também presta atenção no que você não gosta. Preste atenção no que você é boa. Talvez preste atenção no que você possa melhorar, mas especialmente preste atenção no que você é boa.
Boa noite. A Boa gente se vê noite. semana que vem. Boa noite.